Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Manhã bem chuvosa, né? Mas uma manhã abençoada, porque o Senhor está entre nós. Amém? O pastor está viajando, mas no final de semana ele já está aqui de volta, com a graça de Deus. Então, semana que vem ele vai estar aqui. E assim continuamos servindo e adorando a Deus. E é uma honra para mim, uma responsabilidade e poder compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa manhã. Eu quero meditar com vocês um texto do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Texto bastante conhecido. Essa luz aqui está bem no meu olho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Temos, porém, o quê? Este tesouro, aonde? Em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, ou como em muitas traduções, e não nossa. Esse texto, ele apresenta essas duas figuras. O vaso, que não é um vaso qualquer. Paulo especifica bem o tipo de vaso que é. É um vaso de barro. Um vaso simples, um jarro, que era comum ser usado antigamente para guardar tesouros, peças preciosas. Paulo está defendendo a autoridade de seu ministério, como sempre, muitas vezes Paulo tinha que fazer isso. Paulo tinha muitos opositores, muita gente que ia contra a autoridade do apostolado dele. E esse texto, ele está fazendo essa comparação, mostrando que é possível, sim, que um vaso simples, de barro, cheio de fragilidades, contenha dentro dele um tesouro de valor inigualável, valor inestimável, incalculável. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. Queridos, o vaso aqui, citado por Paulo, é uma peça que demonstra a fragilidade, a limitação, demonstra como esse container, né? Tão limitado, tão sujeito a falhas, sujeito a variações diversas de sentimento, de humor. Eu gosto muito dessa comparação que Paulo faz, porque ela realça de forma muito clara as coisas que Paulo afirmava durante o ministério dele. Não era sem razão que Paulo dizia assim: eu que sou o principal dos
pecadores. Paulo não estava dizendo isso só porque é uma frase bonita de ser dita. Não. É porque, de fato, Paulo entendia que, apesar dele carregar dentro dele ter a responsabilidade de anunciar o amor, a misericórdia, a bondade, o poder do Evangelho, apesar dele ser um embaixador de Cristo, um apóstolo, o último dos apóstolos que viu a Jesus e esse ressuscitado, todo esse poder, toda essa responsabilidade, toda essa maravilha de Deus habita dentro de um vaso de barro. Feito de barro. Sujeito a trincar, sujeito a empoeirar, sujeito a tantas coisas que a vida muitas vezes nos impõe. Veja que Paulo mesmo na sua vida, no seu ministério, ele sofreu inúmeros embates, inúmeras lutas, inúmeras dificuldades, inúmeros desafios que puseram à prova o fato de, mesmo ele sendo portador de um tesouro, sem ter como calcular o valor daquele tesouro, um valor que não tem como ser comparado, mesmo assim, ele continuava sendo, como portador desse tesouro, um homem sujeito a lutas, às dificuldades, às enfermidades. Paulo sofreu muito com enfermidades na velhice, durante toda a vida, mas na velhice ainda mais. Sofreu muito com opositores, com pessoas que faziam oposição ao seu ministério, à mensagem que ele pregava. Sofreu muito com judeus, povo da sua própria raça, nação, língua, que se opunham a ele e a tudo que ele pregava e vivia. Veja, esse contraste, eu queria que ficasse bem claro na sua mente nessa manhã. Tudo que nós fazemos, tudo que nós carregamos dentro de nós, tudo que nós pregamos, anunciamos com a nossa vida, na nossa existência, por mais que seja a mensagem mais importante do mundo, da história da humanidade, tudo isso é feito através de alguém como nós, que somos vasos de barro. Eu e você. A pergunta que eu me faço diante dessa constatação, diante desta realidade, é: para que tipo de espiritualidade essa verdade, esse fato tem conduzido a nossa vida? Que tipo de relacionamento com Deus, que tipo de relacionamento com a vida, essa constatação, essa realidade a qual Paulo nos apresenta aqui nesse texto, tem nos conduzido, tem nos levado. Eu intitulei essa mensagem de O Vaso e Sua Espiritualidade. Algo que as pessoas confundem muito, né? É essa expressão do nosso relacionamento com Deus. Eu chamo espiritualidade aqui daquilo que caracteriza, daquilo que é a expressão viva
do nosso contato com Deus, da nossa vida com Deus. Então eu queria rapidamente aqui meditar com vocês e apresentar para vocês pelo menos 2 ou 3 características que eu entendo que são importantíssimas para a nossa vida quando nós compreendemos que esse tesouro está depositado em homens e mulheres, em pessoas que são semelhantes a esse vaso de barro que Paulo está se referindo aqui no texto. A primeira característica que eu queria compartilhar com vocês é uma característica muito, para mim, quando eu estava meditando e pensando, é uma característica muito simples e que deveria ser muito peculiar, porque faz parte de quem nós somos, da forma como nós fomos criados, como fomos feitos por Deus. A nossa espiritualidade, primeiro de tudo, é uma espiritualidade que tem raízes que são humanas. Preste bastante atenção nisso. Uma das características que devem ser efetivas no nosso relacionamento com Deus e com o mundo e com as pessoas é que, humanamente falando, assim como o Senhor disse para Paulo, quando Paulo estava conversando com Deus, com o Senhor, em oração sobre o espinho na carne, o Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 12, 9, disse para Paulo o seguinte: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Pode falar alto. Na fraqueza. A nossa humanidade é cheia de fraqueza, sim ou não? Nós estamos sujeitos ao tempo, ao horário, nós estamos sujeitos ao frio ou ao calor, se choveu ou se não choveu, nós estamos sujeitos a pegar um vírus, uma gripe, um espirro, nós estamos sujeitos a ter ou não ter dinheiro, nós estamos sujeitos a ter fome ou não ter fome. E eu fico pensando que toda a espiritualidade que foge dessa realidade passa a ser algo inventado, maquiado, sem transparência, totalmente distante daquilo para o qual o Senhor nos criou, nos fez, nos formou. Somos sujeitos a limitações. Espiritualidades que pregam seres que não têm limitações é uma espiritualidade, ou são tipos de espiritualidades que descaracterizam o vaso de barro que Deus fez de cada um de nós. Deus escolheu pessoas como eu e você. Gente que tem humanidade, que tem fragilidade, para dizer: vem aqui, eu vou colocar em você o meu espírito, eu vou colocar em você a minha palavra, eu vou colocar em você o meu amor, eu vou colocar em você a minha graça, eu vou colocar em você a minha mão. E é através de você que eu vou falar, que eu vou estender a mão para aquele que está caído, olhar para aqueles que não estão sendo olhados, que não estão sendo vistos, enxergados. É através de você,
é através da sua humanidade. Não tem como nós separarmos uma vida de espiritualidade contundente da nossa humanidade. Não tem. Eu e você podemos nos esforçar, e devemos, mas devemos entender em primeiro lugar que quando o Senhor nos olhou, Ele não olhou dizendo assim, esse irmão, esse meu filho, essa minha filha, ele ora bastante, ele jejua bastante, ele vai bastante à igreja, ele faz certinho todas as coisas, então por isso eu vou colocar nele todo o meu poder, toda a minha vontade, e ele vai sair daqui quase que voando para anunciar ao mundo que Jesus está vivo e que o poder de Deus se manifesta. Não. Quando ele olhou para mim, para você, ele nos olhou quando nós estávamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Quando ele olha para nós, para a nossa espiritualidade, em nenhum momento o Senhor está querendo dizer para nós assim, ó, seja transformado. Não tenha mais nenhum tipo de fragilidade que agora eu vou te usar. Não. O Senhor está olhando e está dizendo, é no vaso de barro que eu vou habitar. É naquele ser frágil, humanamente limitado, humanamente muitas vezes incapaz, é nele que eu vou habitar. E é através dele que eu vou manifestar a minha graça, a minha presença, a minha bondade. Deus não nos escolheu por sermos fortes, mas Ele nos escolheu para que a sua força se manifeste através da nossa fragilidade. Se você quiser chamar essa fragilidade de humanidade, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Por isso que não há como nós pensarmos em uma espiritualidade que fuja da nossa humanidade frágil. Não há esforço que nós possamos fazer o suficiente para mudar essa característica do nosso relacionamento, da nossa vida com Deus. Sabe por que muita gente se frustra? Porque muita gente pensa assim, se eu fizer corretamente todas as coisas, então eu vou ser muito mais usado por Deus. Então eu vou ser poderosamente usado por Deus. Ou eu vou ser tremendamente abençoado por Deus. Ou Deus vai me fazer andar sobre as nuvens. E eu não estou dizendo aqui que Deus não faz todas essas coisas. Faz. O Senhor é Deus e Ele é poderoso. O que eu estou dizendo aqui é que Ele faz através de vasos de barro. De gente como eu e você. De gente que chora, gente que sofre, gente que ri, gente que tem dificuldades para levantar de manhã ou tem dificuldades para dormir à noite. Gente que vive o embate da vida em todos os seus momentos e possibilidades. Gente que acerta, gente que erra, gente que prospera, gente que fracassa. Gente que vive a sua humanidade dedicada ao Senhor, a Deus, ao seu cuidado, à sua graça. Gente que, como Paulo, entendeu que este tesouro está sendo contido, ou está sendo carregado em vasos, em gente limitada.
gente frágil, que precisa da força de Deus para vencer. Segunda característica. A nossa espiritualidade, ou a espiritualidade do vaso de barro, ela é moldada, ela é trabalhada. E aí eu quero que você entenda bem essa palavra, porque é isso mesmo que eu estou querendo dizer para vocês. O moldar é exatamente a figura do vaso na mão do oleiro. Nós somos moldados pela graça de Deus. É a graça de Deus que nos faz ser do jeito que nós somos. É a graça de Deus que tem o poder de nos conduzir, de nos dar capacidade. Jeremias 18, o Senhor está falando com o povo de Israel a respeito do poder que Deus tem de pegar o vaso que está na mão do oleiro. Deus manda Jeremias descer até a casa do oleiro. E Deus está dizendo para Israel através de Jeremias: acaso não poderei eu fazer, casa de Israel, ó casa de Israel, o que o oleiro está fazendo com o vaso ali nas rodas? Ao trabalhar no vaso, mesmo que o vaso se quebre, o oleiro está cuidando dele, o oleiro está conduzindo ele, o oleiro está modelando ele, o oleiro está fazendo o vaso do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Queridos, Deus não está procurando ninguém perfeito, nunca procurou. Deus está procurando vasos que estejam dispostos a se entregarem aos cuidados de sua graça, de seu amor, aos cuidados de suas mãos. É isso que Deus está querendo de nós, de mim, de você. Lá em Miqueias, o Senhor disse para o povo: já declarei para você, ó homem, o que eu quero de vocês. Vocês andem humildemente com o teu Deus, sejam benignos. Deus está procurando homens e mulheres, vasos que não têm em si mesmo poder de dar forma à sua própria existência. Sabe, que eu fico pensando que muitas vezes nós nos debatemos na vida porque nós queremos que a vida tenha a forma, a formatação, ou a autoformatação que nós mesmos queremos dar a ela. Nós fazemos coisas em nome de Deus como se Deus tivesse nos pedido para serem feitas. Nós temos muita dificuldade em nos rendermos a esse cuidado de Deus, a esse cuidado que o oleiro tem com o vaso. Nós temos muita dificuldade, como gente que somos, porque nós queremos ter o controle do nosso dia, queremos ter o domínio do nosso mês, queremos ter o planejamento correto de todas as coisas, porque se A mais B não forem igual a C,
Quando o Senhor está dizendo para nós, eu estou procurando vasos de barro. O que isso significa? Gente que tem fragilidades. Gente que quebra. Gente que se quebra nas mãos do oleiro. Gente que anda humildemente com o seu Deus. Gente que não está correndo atrás de grandes coisas, mas está indo em busca daquele que é grande e poderoso acima de todas as coisas. A nossa espiritualidade, a minha, a sua, ela deve ser modelada, moldada pela graça de Deus. O que fugir disso, irmãos, pode ter certeza que é fake. Toda a espiritualidade autoformatada foge totalmente do cuidado e do plano de Deus para as nossas vidas. Quando nós somos modelados, moldados pela graça de Deus, nós estamos nos rendendo à forma como o oleiro trabalha sobre o vaso. A forma como a graça de Deus quer cuidar de nós, dos nossos caminhos, da nossa existência, da nossa vida. O Senhor está nos chamando para uma vida de relacionamento, de modelagem, que não é apenas aquela que eu desejo, que eu quero. Não. É aquela que a graça de Deus, as mãos de Deus, o cuidado de Deus vai nos conduzindo através dos processos da vida, através das dificuldades, das lutas. Muita gente olha para o apóstolo Paulo e diz o seguinte, muitos estudiosos dizem, Paulo foi o maior pregador do seu tempo, foi o maior teólogo, foi o maior escritor, foi o maior plantador de igrejas, foi o maior doutrinador. As grandes doutrinas da teologia cristã foram escritas pelo apóstolo Paulo. Aí a gente pode olhar para ele e dizer assim, puxa vida, que homem fantástico, que homem maravilhoso, que homem poderoso, que homem... E facilmente a gente consegue se esquecer de alguns detalhes. Esse apóstolo Paulo sofreu até entender que ele não estava, ou que ele não poderia viver definindo a sua vida pelas grandes coisas que ele realizou. Ele precisava viver a vida dele por aquilo que Jesus disse. É a minha graça que te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na sua fragilidade. Muito bem. Primeiro, a nossa fragilidade tem características humanas. Segundo, a nossa espiritualidade tem características humanas. Segundo, a nossa espiritualidade de vaso, ela precisa ser modelada, moldada pela graça de Deus, pelo cuidado, pela bondade de Deus. Não sei quais são as coisas que Deus tem usado para moldar a sua vida. Se você olhar para a sua existência, você vai saber. Se você não sabe, peça a Deus para te mostrar, peça ao Espírito de Deus para te orientar. Mas o importante é você perceber nesta manhã que existem processos de Deus
que estão acontecendo hoje, agora, todos os dias, para moldar você da maneira que Ele quer para a sua vida, independente das suas fragilidades, das suas fraquezas. As suas fraquezas são só uma plataforma para que a graça de Deus se manifeste através de você. Entenda isso. Terceiro e último. A nossa espiritualidade deve revelar, ou ela deve ter essa característica de revelar o poder de Deus. E aqui eu queria que você pensasse algumas coisas. Primeiro, o que é que a sua espiritualidade tem revelado? Para onde ela tem apontado? Se a sua vida fosse uma seta de indicação de caminho, para onde ela está apontando? O que é que ela está revelando? O que ela está mostrando às pessoas que estão à sua volta? Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus pais, para os seus filhos, para o seu patrão, para o seu empregado, para os seus amigos, para a sua igreja, para os seus vizinhos. O que a sua espiritualidade tem revelado? O que ela tem mostrado? Para onde ela tem apontado? Quando você está lá jogando bola, fazendo jiu-jitsu, jogando vôlei, nadando, fazendo uma caminhada, quando você está sentado num restaurante, comendo, ou quando você está lá na sua casa, com a sua família, quando você vem à casa de Deus, para onde e para o que a sua espiritualidade tem apontado, o que ela tem revelado, o que as pessoas que estão à sua volta pensam a respeito da sua espiritualidade, da sua vida de vaso de barro. Uma das lições mais importantes desse texto é que o valor não está no vaso. Quanto será que custa um vaso de barro? O valor não está no vaso. O valor está naquilo que o vaso carrega dentro de si. Preste bastante atenção nisso. Eu tenho pensado que Deus precisa nos livrar desse tipo de espiritualidade, onde o vaso é mais importante do que aquilo que o vaso carrega dentro de si. Vocês entenderam isso? Essa espiritualidade que valoriza mais a si mesmo, valoriza mais o que está por fora, valoriza mais o container, o vessel, do que aquilo que está dentro, do que aquilo que está sendo levado, carregado. É uma espiritualidade que aponta para si mesmo,
E aqui que está um grande problema. Dessa espiritualidade em si mesmada. Ela está olhando e apontando para si mesmo. Para o que eu faço de bom. Para o que eu faço de ruim. Para as coisas que eu faço ou para as coisas que eu deixo de fazer. A minha oração nessa manhã é para que o Senhor nos livre desse tipo de espiritualidade. Uma espiritualidade que aponta mais para o valor do pregador do que para o valor da pregação. Mais para o valor do cantor do que para o valor daquilo que está sendo cantado. Uma espiritualidade que põe Cristo de lado e põe o homem no centro da atenção. A nossa espiritualidade deve revelar aquilo que nós trazemos dentro de nós. Aquilo que o Senhor tem feito por nós. O amor que Ele derramou por nós na cruz do Calvário através de Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Paulo expressa essa verdade dizendo: Cristo, aonde? Em vós. Qual é o resultado de Cristo dentro de nós? A esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Quando vencemos, quando suportamos lutas, quando passamos por provas e saímos do lado de lá vencedores, tudo isso nós fazemos porque é o Senhor que está em nós. É Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero terminar dizendo para vocês, em 1 minuto, o vaso é frágil, somos nós. O tesouro é o reino de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito de Deus, é a graça de Deus que habita dentro de nós. Esse contraste intencional que Paulo apresenta aqui para nós nessa manhã foi a maneira que Deus escolheu para usar gente como nós, frágeis, para mostrar ao mundo que todo o poder, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, toda a majestade é dele. Que tudo vem dele, é por ele, é para ele. E não tem nada, nada fora disso. O que é que eu tenho valorizado mais? O que é que você tem valorizado mais? O vaso ou o tesouro que o vaso carrega? A minha vida, a sua vida, tem mostrado mais a força que eu tenho, o poder da minha maneira de ser, ou o poder de Deus? Eu estou me rendendo às mãos do oleiro, ao cuidado do oleiro, ou estou resistindo constantemente? Como tem sido a minha espiritualidade, a minha vida?
Feche os seus olhos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero orar com você nessa manhã. Você que tem entendido o quanto nós somos frágeis, limitados, mas que muito maior e muito mais importante do que a minha fragilidade é esse tesouro que o Senhor escolheu depositar dentro de mim, na minha vida. Se você quiser orar comigo, coloque a mão no seu coração e fique de pé. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa manhã, rendidos à Tua graça, à Tua bondade, ao Teu amor. Pai, ensina-nos a viver essa espiritualidade que é humana, mas que confia no Senhor, que não é autoformatada, porque está rendida totalmente aos cuidados da graça, do trabalhar, do oleiro eterno, que é o Senhor sobre as nossas vidas. Pai, ajuda-nos a viver uma espiritualidade que aponta para o Senhor e que mostra quem o Senhor é e que coloca em evidência não o que o vaso é, mas aquilo que está sendo carregado pelo vaso, aquilo que o vaso contém. Pai, leva-nos por esse caminho distinto de uma vida totalmente dedicada a esse relacionamento vivo com o Senhor. Ó Deus, eu oro nessa manhã, pedindo que o Senhor nos ajude a entender que nós não podemos ser simplesmente definidos pelas nossas fragilidades, fracassos, erros, mas que nós somos definidos sim, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Somos definidos sim, não pelo tanto de vezes que nós caímos e nos levantamos, mas porque o Senhor escolheu depositar sobre nós o seu amor e a sua bondade. Obrigado por isso, ó Pai, pelo seu perdão que restaura, o seu perdão que cura, a sua graça que restabelece em nós a imagem do Filho de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro nesta manhã,
pedindo que o Senhor nos dê essa bênção, de nós entendermos que nós temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Muito obrigado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso. Nós estamos chegando ao fim. Queremos que você tenha uma semana abençoada, um domingo abençoado, e que tudo que você fizer seja abençoado por Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por este momento de adoração, de culto, de partilhar da Tua palavra. Continua conosco, leva-nos, Senhor, debaixo das Tuas mãos misericordiosas e protetoras. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém? Deus te abençoe. Ótimo domingo para vocês.